Oi, pessoal. Hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo do Humberto. É um vídeo bem interessante, né, que ele vai trazer muitas revelações pra gente, muito conhecimento. Não vou, eu não, deixar esse vídeo muito longo, porque ele é longo, então eu acelerei ele mais na fala do Humberto pra gente analisar. Eu peço para que vocês compartilhem, curtam e comentem, tá bom? E eu sempre estou acompanhando os comentários, o carinho de vocês, né, comigo e com as meninas. Saibam que esses comentários têm me ajudado e feito com que eu consiga, né, seguir e é uma terapia para mim, né? Às vezes eu venho aqui e vocês podem achar que eu estou ajudando vocês, mas vocês me ajudam muito mais. Então eu sou eternamente grata, né, pelo carinho dos inscritos, né, que estão sempre aqui comentando, deixando um carinho para mim, para as meninas, para minha família, tá bom? Muito obrigada. Hoje você vai aprender, na verdade, hoje eu te convido ao conhecimento. Você já ouviu falar sobre a era pré-diluviana? Ou sobre a Golden Age, era de Aquário? Sobre uma era que bastava você jogar os grãos no chão, em poucos dias germinava aquela árvore frutífera. Para quem gosta do Humberto, para quem acompanha ele desde do início, né? Essa musiquinha nos vídeos dele, não, dá muita memória, né? Boa, assim, de quando ele fazia os conteúdos no início com essa musiquinha. Onde haviam gigantes de 60 metros, colossos de alguns quilômetros, seres que simplesmente se transformavam em fogo, voavam pelo céu e depois voltavam à forma humana. Haviam pessoas que eram consideradas semideuses. Vou Nessa acelerar época, aqui. não só os frutos do Criador habitavam a terra, mas todo tipo de maldade e imundície. Então teve que haver um dilúvio para resetar o sistema. Os Eu tinha configurado, mas aí eu tive que atualizar o sistema aqui, aí eu coloquei na velocidade maior. continentes que sobraram foram os nossos. Primeiro houve uma inundação de água, depois uma drenagem de água, e é por isso que nós temos terremotos, porque as placas tectônicas estão acima das águas boiando. E essa notícia prova isso, não só essa, como você pode pesquisar na sua internet. E simplesmente houve essa era pré-diluviana. E depois de um tempo, que a água foi drenando, a civilização começou a se espalhar. Existiam portais, tecnologia de ponta, e hoje o que a gente vive hoje, a tecnologia que nós temos hoje, é apenas um fragmento, né? Terra pode ter reserva subterrânea de água 3 vezes maior que o oceano. Isso, com certeza, sim, né? Você vê, por exemplo, as mineradoras, né? Aqui em Minas Gerais tem muita mineradora, então, assim, as mineradoras, elas vão muito para baixo e elas encontram água, muita, muita água, né? Claro que elas têm a forma de drenar, né? Elas muitas vezes bombeiam essa água para fora da terra, mas para quem já teve experiência também na perfuração de poço artesiano, sabe que tem muita água, né, debaixo da terra. É impressionante como que Deus, ele é misericordioso conosco, né, eu fico triste, tipo assim, ele dá de graça, né, ele dá o sol, ele dá a água, ele dá os recursos, e o ser humano sempre quer se aproveitar, sempre quer se terceirizar, sempre quer vender, né, até o sol agora foi taxado para energia solar, então assim, é complicado, Então, né. simplesmente o pessoal que é cientista fez algumas amostragens ao longo do planeta e descobriu, né, que existem mais águas debaixo da Terra que nos oceanos. E justamente as águas que são 3 vezes maior, contabilizando a altura que foi o dilúvio, né, aproximadamente próximo de 10 mil metros de altura. Então teve que haver aí, tá? Um dilúvio. Ah, Humberto, mas o pessoal tinha tecnologia, como é que eles apanharam pro dilúvio, que é uma inundação? É só a pessoa ter barco. As águas do dilúvio eram águas efervescentes, águas numa alta temperatura. Matava qualquer coisa. Os gigantes naquela época, as pessoas naquela época, lembra do filme Avatar? Era uma tecnologia baseada em silício. E pelo contato com o plasma, as pessoas ficavam petrificadas, os gigantes ficavam petrificados. As grandes árvores, né, que eram fontes de alimentos, foram tudo petrificadas, depois derrubadas. E nós temos hoje as grandes montanhas, que são apenas fragmentos dessas grandes árvores no passado. Então o mundo era completamente insano. Talvez você tenha visto sobre isso em Alice dos Países das Maravilhas, talvez tenha visto isso em algum filme dessa pauta, mas eu te garanto que nada se assemelha a essa era. Inclusive, foi uma era de grandes recursos, grandes, vamos dizer assim, dizem que é paz mundial, mas de grandes guerras, tá? O pessoal não tinha o que fazer, então ficava guerreando. Foi uma era, assim, que eles dizem, abençoada pelos deuses, só que o povo era pagão até o talo. E aquele que não segue a verdade se enverga pelo caminho da maldade e o final é sempre destrutivo. Então nós vamos falar sobre a era pré-diluviana hoje. Só que antes de iniciar o vídeo,
Primeira coisa, eu te convido ao Telegram. Nós estamos chegando aqui a quase 13 mil pessoas no Telegram. Nós temos podcast, conteúdos exclusivos. Estou fazendo aqui o meu melhor para você. O Telegram é inteiramente gratuito. Você baixa o aplicativo pela Play Store, App Store, pesquisa, O Telegram, gente, no Humberto, ele existe ainda. Claro que após a morte dele, muitas pessoas se desinscreveram, né? Lá no Telegram e aqui no YouTube também. No YouTube teve algumas desinscrições também que foi o próprio YouTube que tirou, tá? Então, se você puder verificar se você está inscrito, ativar o sininho, tá bom? Muito obrigada. ou clica no primeiro link na descrição para você poder participar. Eu estou colocando o meu melhor conteúdo por lá. O meu conteúdo em vídeo ele tem data limite para acabar e eu não estou focando tanto aqui. Então eu recomendo muito que você passe por lá. Inclusive, o mapa perdido do mundo no passado, com os continentes que existiam, inclusive Atlantis, eu divulguei por lá. Inteiramente de graça, é só você participar. Para quem for do Telegram, eu vou pesquisar depois. Eu acho bem difícil de achar, porque lá 2020, né? Mas não deve ser difícil, não. Vou tentar. Tudo bem? Outra coisa, nós estamos com podcast também. Você pode ouvir pelo Telegram diretamente e também pelo SoundCloud, tá? Já tem no SoundCloud os podcasts para você ouvir enquanto trabalha, enquanto dirige. E o meu site, né, humbertovosso.com, tô colocando também os podcasts, você pode ouvir por lá, tá bom? Dá preferência pro Telegram. Mas se não tiver como, se não souber mexer, tem aí o meu site, humbertovosso.com, tem o SoundCloud para você poder ouvir os podcasts, ok? E que era essa, Humberto? Era pré-diluviana. Lembra dos antigos astronautas, dos antigos deuses do Egito? Pois é, isso tudo foi verdade. Vieram seres celestiais com alta tecnologia, ensinou o homem primata a fazer construção de roupas, remédios, construção de cidades, ensinou a ler e escrever, houve isso de verdade. Só que esse povo aqui é um povo idólatra, só olha para o próprio umbigo e quer ver a destruição da raça humana. A raça humana, olha, se você ler as Sagradas Escrituras, não a Bíblia Ferreira de Almeida, mas as Sagradas Escrituras, é dito que a raça humana foi feita à imagem e semelhança do Criador. O Criador, ele tem anjos, ok, que os seguem, que os rodeiam. Só um adendo aqui que ele falou da Bíblia. Humberto tinha a Bíblia King James. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Eu vou fechar rapidinho aqui. Eu não vou cortar esse vídeo, não, porque senão eu vou. Mas tá aqui, ó. Quer ver? Eu vou rever aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia preferida dele. Ele gostava muito dela. Desculpa o improviso, gente, mas é porque para vocês verem, né? Aqui nessa Bíblia ele tem a letra dele, as marcações. Humberto falava que ele não gostava de estudar sem marcar. Então ela é cheia de marca-texto, escrita. Tanto é que essa Bíblia King James, né, ela é uma versão premium, ela nem fabrica mais, mas ela tem a versão de estudo, né, que é essa. Aí embaixo, assim, tem um estudo muito interessante, e ele sempre anotava alguma coisinha ali com a letrinha dele. Então, fica uma questão, né, a Bíblia dele com a letrinha dele, né? E é muito bom, né, ter isso, principalmente para as filhas dele no futuro, quando elas forem maiores, né? E o ser humano foi feito à imagem e semelhança do Criador. O Criador não se assemelha a anjos, o Criador se assemelha ao ser humano. Claro que não o ser humano de hoje, tudo bem? Então houve uma inveja dos anjos caídos por parte disso. Porque o ser humano foi predestinado a ser semelhante ao Criador. Vós sois Deus. Não é para você ser Deus e dar grau no céu, vou te explicar. É para você entender que o Criador, ele escreveu a raça humana, o ser humano, de uma maneira muito bela. Nós temos em nosso DNA Yud Rei Vav Rei, as iniciais do Criador, nosso DNA na junta do DNA. Quando você nasce, você fala Ya, Ya. Quando você respira, eu já coloquei um vídeo aqui dos brônquios, peço perdão, que toda respiração é Yahuah, Yahuah, inclusive de respiração, porque a palavra espírito, ela só existe nessas línguas novas, antigamente era sopro divino. Então o que aconteceu? Esses anjos, eles ficaram com inveja da raça humana, e aí eles desceram, os santos sentinelas desceram, deixaram seus principados, deixaram seus tronos no céu e vieram para cá. E aí eles enamoraram das mulheres, desceram pelo Monte Mormon e começou a fazer sexo e também mudança de genética com as pessoas. Fazia sexo com as mulheres, nascia um ser genético diferente.
amaldiçoado, nascia pequenininho, uma gestação de 90, 100 dias no máximo, e o ser ficava imenso. Ele não tinha alimento para esses seres, eles estavam devorando seres humanos. Aí começaram aquela questão de mexer em modificação genética, criaram grandes elefantes, grandes animais, que você conhece como leviatãs, tudo isso era alimento dos gigantes. Tá entendendo? Então houve essa perversidade. Os anjos caídos ensinaram o homem a construir tecnologias. Essa questão de Minotauro, Centauro, Ciclope, tudo isso foi criação de anjo caído. Tudo de fato existiu. Então nós temos esses anjos. Só que acontece o seguinte: quando eles desceram para a terra, eles sabiam que seriam condenados. E que, olha, você é anjo, você nasceu puro e divino, você veio à terra, deixou a sua pureza para vir pecar na terra, você não tem direito a arrependimento. Nós, somos seres humanos, nós nascemos aqui, fomos criados do Espírito no céu, nascemos aqui. Nós temos o direito de arrependimento, porque nós não conhecemos o que é bom ainda. E eles conhecem, então eles não têm o direito mais. Por conhecer a bondade, ainda escolheram o mal. Tanto é que na Bíblia mesmo, né, na história de Ló, né, quando Ló estava ali em Sodoma e Gomorra, eh, os anjos vieram fazer esse alerta para eles, né, para eles fugirem, né, embora dali. Ló foi cuidadoso com aqueles anjos, não deixou que ninguém corrompesse, né, aqueles anjos divinos que foram lá mandar levar a mensagem para ele, né. Então eles sabem que eles simplesmente perderam, né, os locais deles no céu. E aí houve, né, eles estavam reinando aqui na Terra por quase 2000 anos, ok? E houve o dilúvio. Só sobrou Noé, a família dele, Noah aqui, né? E simplesmente esses anjos construíram Atlantes, construíram civilizações que você não conhece, os Sumérios, tudo isso foi coisa de anjo caído. Só que os anjos caídos odiavam a raça humana. Só que sem a raça humana, eles não construíam nada. Não existia planeta, não teria o que fazer aqui. Então eles escravizavam a raça humana. Eles faziam sacrifício, pediam um sacrifício. Olha, sacrifica seu primogênito. Baal fazia isso. Sacrifica teu primogênito, seu primeiro filho, joga na fogueira. Eles faziam isso para poder ensinar a tecnologia. Perversos demais. Gostavam de sexo. Por isso que você vê hoje muitas pessoas relatando, por exemplo, porque um ET lá quis fazer sexo comigo. É anjo caído. Anjo caído tem que orar, tem que vigiar. Aquele que ora, que está presente com o Criador, eles não atormenta. Atormenta, atormenta, mas não consegue fazer o mal. O Criador não permite. Então eles tinham essa civilização. Isso aqui é uma foto antiga. Olha só, tá aqui as montanhas, um barquinho aqui, ó. E olha aqui, ó. Olha só, o monumento perdido debaixo da água. Existem civilizações pelo mundo todo, pelo mundo todo. As pessoas começam a pesquisar, fazer investigação, encontram cidades, às vezes países inteiros, debaixo da água. Tecnologia, Suméria, Atlantis, tá tudo quanto é lado por causa disso. É por isso que você não pode minerar debaixo da terra. No Brasil existiam grandes civilizações também. Grandes civilizações, pessoal. Cara, aqui era terra de gigante. Próximo do Brasil, perto do Chile, da Argentina, habitavam seres que se transformavam em fogo, voavam pelo céu e depois voltavam para a Terra em forma humana. Parece até ficção. Aí originou o Homem de Ferro, originou tocha humana. Isso não é os caras que inventaram, isso já existiam no passado. Difícil de explicar, mas os caras mexiam com genética avançada. Os caras trabalhavam com portais. Então tudo isso aí foi varrido pelo Criador, pela benevolência do Criador. Né, os pagãos daquela época adoravam essa época, porque viviam 1000 anos, podia fazer o que quisesse, ninguém era pobre, todo mundo era multimilionário. Então, assim, podia ter o que quiser, tinha energia livre, tinha tudo, né? Eles tinham tudo. Só que eram envergados pro mal. Eles tinham tudo de mão beijada, mas eram envergados pro mal. Então, Eu tô mais caladinha aqui, porque como vocês sabem, quando o assunto é interessante, quando o assunto o Beto vai explicar, eu fico mais quieta. tem essas civilizações, essas coisas antigas, né? Inclusive esse desenho retrata muito bem os anjos caídos, aprisionados. E eles tinham portais. E para que serve um portal? Um portal serve para encurtar a distância de um ponto a outro. Então, por exemplo, em vez dele ir do ponto A ao ponto B atravessar o planeta inteiro, eles tinham uma ferramenta chamada Cronos, que é uma carruagem celeste, uma tecnologia angelical. Não é um extraterrestre. Não é porque você viu um disco voador no céu que é um ET lá, entendeu? São carruagens, são chamados tronos. E vocês lembram da história de Enoque, né? Enoque? Isaías, né? Não, Isaías. É. Aí eu sou péssima assim para lembrar uns nomes certos, né? É. Mas, se não me engano, tá? Desculpe a minha falha memória. Mas a pessoa, porque é, nem na Bíblia consta, né, que algumas pessoas, né, não morreram, né, foram arrebatadas. E isso é. Deixa eu pesquisar aqui. No céu. Não fala besteira. Vou cortar aqui. Detesto cortar. Vou tirar aqui.
Eu fui pesquisar realmente, né? Elias, ele foi elevado aos céus, né, por uma carruagem. Então, eu acho que tem muita ligação com isso que o Humberto está dizendo, né? Porque está na Bíblia essa história, né, de Elias. Lá no céu existem essas classes. Inclusive, os querubins são montarias do Criador. São anjos celestiais protetores, mas são anjos com formatos de animais. Por isso que você vê aí os egípcios na cabeça de cachorro. Então, tudo isso existia no passado. Inclusive, esses tronos são descritos como carruagens, né? Que levou o profeta Elias. Pois é, né? Levaram o Enoque também, né? Por conta disso. Não é porque não é um ET. Hitler, ele começou a pesquisar o mundo inteiro sobre esses anjos caídos, né? Fez relatos sobre o Egito. Quando ele descobriu no Egito que tinha os anjos caídos, cara, o cara começou a investir tudo ali. Tanto é que o pessoal fala, ele perdeu a guerra. Não, já fez um vídeo. Ele não perdeu a guerra. Ele obteve a tecnologia e cascou fora, cara. Ele foi pra se isolar na Antártida. E o pessoal que foi bater de frente com ele apanhou e perdeu. A Operação High Jump, Paperclick, Fishball, são operações militares que descrevem e relatam isso. Então era uma era que o Sol... olha só, essa aqui é uma referência das eras pré-diluvianas. Existe um campo magnético, um invólucro, né, um domo. Seja você terraplanista, acreditando numa bola supersônica no universo, não tem problema. Existe um domo. E dentro desse domo, que é uma casca que tem um campo eletromagnético. Quando ele roda num sentido, o céu fica azul. Quando ele para de rodar e volta, inclusive tem um filme Dia que a Terra Parou, mais ou menos parecido. Quando ele volta a rodar, gira no sentido oposto, o céu fica laranja. Né? Então, assim, é como se você visse um carro. O dia que o sol parou, depois, se vocês quiserem, eu posso contar essa história para vocês, é muito interessante. Você está vendo o carro, a luz do carro de noite aproximando de você. Quando o carro vai embora, aí você vê todo o formato do carro, aquela luz que te cegava, não te cega mais. Então o pessoal via, né, cidades voadoras, tinha até uma porrada de coisas que você não faz ideia. Uma pessoa que tem 70 anos, se soubesse disso, ela ia surtar, ela não conseguiria associar a realidade. Então, isso aqui é um relato, essa imagem aqui é o relato da era pré-diluviana, da Golden Age, que são as inversões do campo magnético. Você tinha a Golden Age, né, simplesmente o Sol como centro, né, esse Sol ele era mais próximo da Terra, Sol não, Saturno era mais próximo da Terra, que era a fonte de calor. Olha pra você ver, e simplesmente o Sol era laranja. Houve essa inversão do campo magnético, tudo se afastou, né, Saturno teve as correntes de aprisionamento eterno, né, inclusive Saturno é referenciado como adversário, quando o cara fala o nome ruim, e o céu ficou azul, com estrelas, com lua, não tinha lua no passado, né, com o Sol, então tudo isso foi acontecendo. Esse pessoal tinha alta tecnologia, portais, naves voadores, tudo isso que você está vendo, inteligência artificial, eles tinham tudo que você pode imaginar. E nessa época existiam colossos também, anjos, que se namoraram das mulheres, deram origem a gigantes. Esses gigantes tinham estaturas, pelo livro de Enoch, de 3 côvados, 3 quilômetros de altura. Era muito alto, muito alto. São colossos, tem classes e classes de gigantes, né? Então tudo era gigante de tudo. Tinha gigantes que eram formatos de monstros mesmo. Tudo isso era coisa que existia no passado. Então o pessoal acredita, né? O pessoal pagão, que é bruxo, eles aguardam a Golden Age, a era de Aquário, aguardam a inversão do campo magnético, que é algo que vai acontecer nos próximos anos. Não posso dizer que vai acontecer esse ano, nem que vai acontecer ano que vem. Pode ser que aconteça daqui a 30, 40 anos. Pode ser que aconteça. Mas eles estão aguardando por isso. Porque haverá inversão do campo magnético, o céu vai se tornar laranja, os anjos caídos que foram aprisionados, né, que foram combatidos, eles vão ser soltos, haverá um grande engano na Terra, irão caçar, perseguir pessoas como você, como eu, que creem no Mashiach, Yahushua, que é o Jesus Cristo em hebraico, que crê em Yahweh, que é Deus em hebraico, que acredita, vai esperar o Mashiach. Então, eles estão aguardando essas datas. É importante você saber. Toda a história que foi te contada é uma história um pouco fictícia, e é importante você saber a verdade. Por isso que eu vou falar pra você que, olha, eles estão ocultando a verdade. Uma hora ou outra, você não vai mais encontrar esse conhecimento que eu tô te falando. Num vídeo de 15, 20 minutos, é difícil de eu poder te provar o que eu tô falando. Porque não tem como eu chegar pra você, toma aqui um arquivo pra você ler, toma aqui não sei o quê, vamos trocar uma ideia pra você fazer perguntas, não tem como. Porque é eu colocando o vídeo aqui e você assistindo aí. Então, eu falo pras pessoas que, olha, a gente tem que fazer o nosso melhor. E, inclusive, eu tô usando o Telegram. O Telegram é usado contra a censura na China e na Rússia, ok? E se o Telegram não foi derrubado nem na China nem na Rússia, que tem uma alta tecnologia, como é que os caras vão derrubar no Brasil? O Telegram, ele é uma rede de servidores chamado Nós. É quando você liga o seu celular, eu ligo o meu, basta que eu passe o arquivo para você, é como se fosse o torrent. Já fica lá salvo, não precisa de um servidor. Tem tecnologia blockchain, que é a mesma tecnologia de criptomoeda. Então o pessoal está partindo do Telegram, o conteúdo entrega 100%, as pessoas estão descobrindo a verdade, ok? E estão satisfeitos com isso. Já o YouTube não, o YouTube cada vez mais nos censura. E aí acontece o seguinte, nós temos aqui o SoundCloud, que é o meu podcast. Se você tem conta no SoundCloud, por favor, vá lá, participe do meu SoundCloud, né? No barra Humberto Volts, pesquisa Humberto Volts. Eu vou deixar os links. Eu tô colocando os podcasts do Telegram no SoundCloud. Evidentemente, o Telegram vai estar mais encorpado, com alguns arquivos. Mas, de repente, você tá no trabalho, tá viajando, e você quer escutar os áudios, inclusive os podcasts estão excelentes, eu falo para você poder participar. Aqui que você vai fazer? Você vai lá no SoundCloud, dá play para escutar os áudios, os podcasts, ok? E tem o meu site também. Caso você não encontre em nenhum outro lugar, né? Difícil, mas tem o meu site, humbertovolts.com. Lá tem os podcasts, tem os links, tem um link do Telegram, tem um link meu do Instagram, eu tenho uma conta no Instagram, não é que eu utilizo muito, mas tem uma conta lá. Eu tenho também conta, além do negócio no SoundCloud, tudo tá escrito aqui, ó, no meu site. Você pode acessar meu site, ele é rapidíssimo, tá? Tem menos de 1 mega cada página, não vai consumir os seus dados. Então eu ensino para as pessoas. E também, né, eu já cansei de falar sobre o meu curso. Ninguém é obrigado a fazer o meu curso, ok? Eu não tô aqui te forçando. O que eu ensino no meu curso é uma coisa muito simples. O governo, você é programado desde criança a ser escravo.
Muito simples, todo mundo sabe isso. Qualquer pessoa que acorda 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã pra trabalhar, ganha mal pra cacete, leva esporro do chefe, não consegue comprar nada, é juros através de juros, dívidas através de dívida, tem que financiar a casa, minha vida. Cara, isso não é vida. Eles te ensinaram assim pra você ser escravo justamente pra você depender do governo. Então, o que eu ensino para as pessoas é uma outra alternativa. Não é para você ficar multimilionário, não. É para você poder sair do sistema. Tem pessoas que conseguem ficar milionário com isso aqui? Tem. Mas não é o foco. O foco é você sair do sistema. Tem pessoas que usam o meu curso para sair do Brasil. Tem pessoas que usam o meu curso para montar um negócio no Brasil, para poder sair. Então o pessoal tá tendo mais liberdade. Por conta de algo que eu estou ensinando pessoalmente para as pessoas. Eu dou consultoria, suporte, dou curso pelo Telegram para as pessoas, eu mando áudio explicando as coisas. Por conta disso, as pessoas estão dando resultado. Então eu recomendo que você participe. Não é obrigatório, mas é algo que eu falo pra você. Você vai gastar 150 mil numa universidade para virar analista de sistema, para ganhar R$ 1.800. Enquanto tu faz um curso que não chega nem a 600, R$ 700 e simplesmente te ensina o que não te ensinaram. Cumpre todos os papéis, tudo que te negaram. De como é empreendedorismo, como é finanças, o que precisa fazer, como é que você trabalha com vendas, como é que você consegue escalonar as coisas. No mundo de hoje, como é que faz as coisas dar certo. Então eu tenho aqui uma assistência também. Dá uma conferida. Tem um link aí na descrição. Então, pessoal, eu vou até aqui. Você tem o meu curso, você tem o meu site, você tem o SoundCloud, os meus podcasts já prontos para você escutar em viagens, em carro. Você tem o Telegram, também tem os áudios para você poder escutar em viagens, em carro. É mais completo, porque você tem tudo isso, tá? Tirando o meu curso, tudo isso gratuito para você. Inclusive, eu vou lançar um livro de graça, lá no Telegram, para o pessoal poder, que eu estou escrevendo, para o pessoal E esses livros você encontra na internet também, do Humberto. poder baixar. Não vou cobrar um centavo, mas tem que estar no Telegram para poder participar. Então eu recomendo muito que você participe. A Era Pré-Diluviana, ela tem muita coisa. Vocês não fazem ideia. Eu tô para preparar um podcast, mas assim, é uns 20 áudios sobre a Era Pré-Diluviana. E quando tiver pronto, eu vou fazer questão de fazer um livro para vocês, um PDF, para vocês guardarem de recordação, para vocês poderem simplesmente aí ler. Tô aqui na escola escutando o professor falar de bola de supersônica, vou pegar o PDF para ler. Então eu tô colocando tudo lá, tá? Para você poder participar. Infelizmente, o YouTube vai ter uma hora que o pessoal vai fazer isso aqui, ó. Vou te mostrar o que o pessoal vai fazer. Vai fazer isso aqui, ó. Ó. Vai ter uma hora que eles vão pagar a luz. Vão cortar o canal. Então é importante você participar das outras redes sociais, tá bom? Então hoje foi uma base sobre a era pré-diluviana. Eu vou tentar fazer nos próximos vídeos sobre a tecnologia que eles tinham. Eles tinham portais, eles tinham naves voadoras, eles tinham energia livre, tinham sistema de saneamento básico, trabalhavam com tecnologia eletromagnética, viviam 1000 anos, eles reavivavam os mortos. Os mortos eram, eu não sei nem como é que se pronuncia isso, eles reviviam os mortos. É claro que o que voltava naquele corpo não era mais a mesma pessoa, e sim uma entidade demoníaca. Então, assim, teve que ter a benevolência do Criador pra gente poder sobreviver. Então é um conhecimento profundo que eu quero passar pra vocês. Então, por favor, participe aí, tá? Pra você poder receber o meu conteúdo, tá? Inclusive, eu vou lançar um podcast esses dias agora sobre isso. Fique na paz do Criador. Forte abraço, tá? Não deixa de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo, já que o YouTube não divulga esse vídeo pra ninguém. Forte abraço. Da zero... E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz.